Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Oliveira. Esse não é meu nome todo, né? Mas minha referência é Daniel Oliveira. É, Quero comentar um pouquinho sobre o Titanic, né? À luz da Bíblia, né? Falar algo espiritual para vocês sobre o Titanic. O Titanic foi o maior navio já fabricado naquela época, é, com o objetivo de transportar pessoas de um país para outro. E aquelas pessoas que estavam ali, né, tinha copeiro, tinha arrumadeira, tinha os que trabalhavam no desenvolvimento do barco lá embaixo, né? Tinha, tinha os guardinhas lá de cima, as sentinelas que trabalhavam lá em cima, tinha é, pessoas ricas, famosas, pessoas importantes, né? Banqueiros, é, tinha cozinheiros, tinha artistas, enfim, pessoas de alta sociedade e pessoas de baixa sociedade, né? E naquele filme do Titanic a gente vê assim que pessoas é, ali, se você assistir no filme, você vê que eles faziam uma diferença, né? Ali entre os que eram pobres e os que eram ricos, né? Existia aquela diferença dos pobres, dos ricos, daqueles que tinham dinheiro e daqueles que não tinham dinheiro. E você via, né, quando ali o Jack, né, que ele ele salva a Rose, né, de se matar e ele é convidado, né, pelas pessoas mais ricas ali da alta sociedade, né, para comer com eles como uma recompensa pelo bem que ele tinha feito a ela. Né? E a gente vê que eles enquanto ele estava na mesa, tinha um que era tão soberbo, né? Que não gostava dele, que era o noivo da Rose, né? O noivo da Rose não gostava do Jack, né? E menosprezava ele com arrogância, com petulância, né? Mas aí você vê ali a bondade de uma pessoa que ao mesmo tempo que tinha o lado ruim, maligno, diabólico e satânico, que era o desprezo das pessoas que tinham dinheiro ali e menosprezavam os mais baixos, como a mãe da Rosa também, né, que fazia distinção entre os ricos e os pobres, né, os que para elas eram inferiores e os superiores, né, enquanto ela mesmo estava ali naufragando, né, naufragando no, na pobreza, né? Porque ela já não tinha mais nada, a família da Rosa, né? A mãe dela não tinha mais nada. O pai dela parece que havia morrido, se eu não me engano, e tinham deixado eles todos na pobreza, né? E a gente vê que existe essa diferença ali dentro, né, daquele que tem dinheiro e daquele que não tem dinheiro. No entanto, pelo filme a gente vê que a gente encontra pessoas diferentes ali no meio dos ricos, né? Nem todos agiam como o noivo da Rose, por exemplo, nem a mãe da Rose. Muitos eram solidários, muitos eram ali refletiam sobre tudo aquilo que o Jack falava, né? Que ele falava da história dele, das coisas que ele tinha, das aventuras dele, e as pessoas riram com ele, né? Enquanto outros, né, menosprezavam as aventuras dele. E a gente vê que também tem a parte
da Rose, né? Que quando ela se apaixona pelo Jack e porque ela tá vivendo um relacionamento com uma pessoa que ela não gosta, né? Ela não tem amor, não tem prazer e a mãe dela queria que ela casasse só por dinheiro, né? Para poderem voltar à alta sociedade, mas o coração dela não pedia aquilo, o coração dela não queria aquilo para ela. Ela queria, é, ela queria ela queria um amor na vida dela, né? E aquilo acontecia muitas vezes naquela época, as pessoas casarem por recompensa, né? Por casarem por interesse, por dinheiro, né? E a gente vê ali que a Rose se apaixonou pelo Jack e aquele amor foi crescendo e a tal ponto de que eles a tal ponto de que eles lutaram por aquele amor, né, se relacionaram escondido, né, do noivo dela, e a tal ponto que depois ele ficou sabendo e tentou matar os dois, né, de todo jeito. Você vê na trilha do filme ali que ele tenta matar todos ali, matou todos não, tenta matar o Jack e a Rose, matar os dois, né, ou pelo menos o Jack, né, porque a raiva dele foi maior contra o Jack, né. Ele tava com raiva já da mulher dele, da noiva dele, tava, da Rose estava, mas a raiva maior dele era contra o Jack, né? Agora você fica pensando que. E só para completar, e no final é, a gente vê, né, que aquele navio começa a afundar, bate num iceberg e começa a afundar. Começa a afundar, se partir, as luzes se apagarem e o barco começa a afundar, as pessoas desesperadas correndo de um lado para o outro. E a gente vê o desespero ali das pessoas, né, morrendo, né, pulando do navio, muitas pessoas é, se matando, né? Ou seja, se entregando, né? Sem querer lutar, como aquela mulher que deitou com os dois filhos no quarto e ficou lá se morrendo afogada depois, você vê no filme, né? Aquela senhorinha lá de baixo, que ela não sei se era camareira, não sei se ela era cozinheira, né? Mas que estava ali e ficou com seus dois filhos e morreu ali afogada. E, nossa, é muito interessante esse filme, gente. É muito interessante esse filme. É muito interessante. Eu, toda vez que eu assisto esse filme, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu chorei tanto, porque eu vi ali, sabe, a mão de Deus, gente, eu vi a mão de Deus naquele filme pela primeira vez que eu assisti ele. E sempre que eu assisto, eu sempre uma emoção muito grande. Eu vejo Deus falando profundamente, principalmente aquela parte que os tocadores, né, ficam ali, né, tocando, os violinistas, né, ficam tocando e eles começam a tocar um hino da harpa cristã, né, um hino famoso, né, que no momento eu não lembro agora qual é, mas é um hino da igreja. E eu fiquei assim, sabe, irmão, tão emocionado com aquilo, saber assim de que Deus ele é poderoso, sabe? E quando ele determina uma coisa de acontecer, acontece mesmo. Muitas pessoas dizem que aquele navio se afundou porque alguém blasfemou, diz que ninguém afundava aquele navio. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se é verdade que aquele navio foi afundado por afronto, porque alguém afrontou a Deus. Mas a verdade, irmão, é que a nossa vida dessa maneira, sabe? Muitas vezes o nosso barco ele tá afundando, nosso barco ele tá afundando, nosso barco ele tá afundando por ordem de Deus mesmo, porque Deus ele terminou que afundasse. E quem nós vamos buscar o socorro? De quem nós vamos buscar o socorro? Será que se aquelas pessoas não tivessem clamado, não tivessem ali clamando diante de Deus, tivessem suplicando, pedindo a bênção do Senhor para que aquele navio
chegasse no seu porto seguro, será que ele teria afundado? Não, mas ali havia pessoas arrogantes, pessoas presunçosas, pessoas é, soberbas, né? E Deus ele não se agrada dessas coisas de pessoas soberbas, pessoas arrogantes, pessoas más e ruins, né? A Bíblia diz na palavra dele que ainda se verá a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, né? E eu fico pensando, irmãos, que a nossa vida ela é dessa forma, dessa maneira. Às vezes a gente é menosprezado pelas pessoas, pelo que você não tem. Às vezes você não tem uma casa boa, às vezes você não tem comida na mesa, às vezes você não tem um carro, às vezes você não tem um emprego bom, uma faculdade, e as pessoas te desprezam, né? Pelo que você não tem, né? E acha que você é inferior a ela só pelo fato dela ter feito uma faculdade, ou ter duas ou três faculdades, ou ter um emprego bom, ou ter uma casa boa, um carro bom, ou dois carros dentro da casa, ou ter milhões ou bilhões de pessoas como nós temos aqui no mundo, bilhões de pessoas que têm milhares de pessoas que têm bilhões, né, na sua conta bancária, como Bill Gates, né? Bill Gates. Então a gente vê assim que, sabe, Deus ele não se agrada dessas coisas. Deus ele quer que a gente se coloque na presença dele, que a gente não seja soberbo, que a gente não seja arrogante, que a gente seja amoroso com as pessoas, que a gente, se você tem, ajude quem não tem. Se você tem pouco, ajude quem é, ajude também aquele que tem menos do que você ainda, né? A solidariedade, às vezes o pouco que eu tenho dá para repartir com aquele que também que dá, às vezes é pouco, mas dá para repartir, né? E a gente vê que a vida ela tem que ser desse jeito. Deus ele é glorioso, é poderoso e ele quer que a gente seja humilde na presença dele, que a gente seja amoroso com as pessoas. A gente vê tantas pessoas hoje em dia com um coração ruim, com um coração mau, com um coração, sabe, pecaminoso, com um coração cheio de ódio, no coração de amargura, né, que não tem amor ao próximo, faz mal ao próximo, sabe? E a gente vê assim que é necessário que a gente seja amoroso, porque a Bíblia fala que nós seremos conhecidos, né? Os seus discípulos serão conhecidos pelo amor uns pelos outros, né? Então, muitas vezes você dentro da igreja, às vezes não ama o seu irmão, não ama o seu próximo, né? Às vezes despreza aquele que não é da igreja, por às vezes ser uma pessoa diferente, por ser uma pessoa que tem uma mentalidade diferente, que vem do mundo, às vezes é um homossexual, é uma lésbica, ou é um roqueiro, ou é um gótico, ou é um cachaceiro, ou é enfim, uma pessoa às vezes que não tem uma imagem, uma reputação, né, um drogado, um viciado, né, uma pessoa que muitas vezes não tem uma reputação é, condizente com o que outras pessoas acham que ela deveria ter, né, como a sociedade mesmo, quando que a sociedade é assim. Ela fala que você não deve ser preconceituoso, mas o preconceito predomina até a tampa, né? O preconceito predomina até a tampa, né? E isso acontece mesmo com todas as pessoas, né, do mundo, porque enquanto umas estão sofrendo com a discriminação, com preconceito, né? Outras estão discriminando, né? E se acham no poder de fazer isso e tá tudo bem e assim fica por aí mesmo, né? Mas um dia Deus ele vai julgar essas pessoas, Deus ele vai tratar com cada uma delas, e eu quero saber o que que você vai fazer da sua vida depois disso? O que que você vai dizer para Deus? Ah, Senhor, mas isso era normal, eu era assim mesmo, né? A Bíblia fala que Jesus ele era um carpinteiro, né? E o carpinteiro ele endireita a árvore, né? A árvore pode ser torta, tudo, mas ele transforma aquela madeira numa obra de arte, né? Deus ele quer transformar a sua vida, Deus ele quer moldar a sua vida, Deus ele quer cumprir a palavra dele na sua vida. Se coloque na presença do Senhor,
Não seja como aquelas pessoas do navio ali do Titanic, né? Soberbas, arrogantes, né? E na hora da aflição e da morte, seja mais humilde ainda. Recorra ao Senhor, porque é naquele momento ali, né? Naquele momento do vale da sombra da morte, como diz no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Quantas pessoas não ficaram ali atemorizadas, né? Horrorizadas com aquele momento da aflição ali, né? E a gente não pode ser assim, né? O cristão ele não pode ter medo da morte, o cristão ele não pode ter medo, né, de partir, porque ele sabe que se ele partir, ele vai para o céu, ele vai para morar com Deus, ele vai morar com Deus, vai ser ressuscitado no último dia, e Deus vai transformar esse corpo abatido num corpo glorificado. Agora, a pessoa que não tem Jesus, ela tem medo por quê? Porque ela não sabe para onde ela vai, né? Ela tem medo da morte porque ela não sabe para onde vai, ela não tem a fé e a esperança de salvação, né? Então você que está aí do outro lado, né, que você possa refletir sobre essa mensagem e pensar que Deus ele tem o melhor para sua vida, pensar que Deus ele quer que você se coloque na presença dele, deixe ele moldar, convida o Espírito Santo agora para que ele faça morada na sua vida. Faça um convite para o Senhor, fale para Deus bem baixinho, né? Eu poderia até orar com você agora nesse momento, né, falando, pedindo para Deus para que você faça um concerto com o Senhor, se reconcilie com Ele, né? Se reconcilie com Ele. E se essa for a sua vontade, faça essa oração, fale dessa forma. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, as minhas transgressões, escreve meu nome no livro da vida e renova a minha vida, transforma a minha vida, faz morada na minha vida e enche-me do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. Deus, te louvo, te glorifico, te agradeço, em nome de Jesus. Se você fez essa oração ou você deseja fazer essa oração, faça essa oração, né? E Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai te fortalecer, Deus ele vai te alegrar. E procure uma igreja mais próxima da sua casa, amém? Deus te abençoe, meu querido. Se inscreva no meu canal.